Olá, bom dia a todos. Meu nome é Deolis Cardoso, sou médico veterinário, servidor da Fundação de Vigilância em Saúde. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre indicadores e metas nos programas Profilaxia da Raiva e Acidente por Animais Peçonhentos para 2020, ainda para 2020, né? Bastante atraso por conta dessa eventualidade, desse problema de saúde. Mas nós vamos direcionar a nossa conversa justamente para as questões mais práticas, para que nós consigamos, então, obter os nossos melhores resultados, embora tenhamos um prazo muito curto, somado ao fato de ser um ano eleitoral ainda, o segundo semestre será um semestre eleitoral. Bom, a gente de praxe começa as palestras hoje de máscara, mas por questão de esclarecimento, eu vou retirar para facilitar o áudio, até porque não temos convidado na sala, o colega que está nos auxiliando, ele não vai participar, então me dá a condição de retirar com segurança a máscara para trabalhar o áudio com mais clareza. Então, a gerência de zoonoses, ela é parte integrante, é uma das gerências do Departamento de Vigilância Ambiental da FVS. E a FVS é composta por 4 outros departamentos de vigilância ambiental, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e vigilância de laboratórios. A gerência de zoonoses, ela necessariamente trabalha a questão da vigilância de zoonoses, especialmente a raiva, que é o nosso carro-chefe. E tão importante quanto, nós temos também o programa Vigilância de Acidentes por Animais Peçonhentos. A definição de zoonose: zoonoses são doenças transmissíveis dos animais para os homens e dos homens para os animais. Então, nós temos algumas enfermidades zoonóticas que elas têm uma peculiaridade de serem mais comuns, de serem mais frequentes, e por isso que nós precisamos trabalhar com vocês essas orientações e, principalmente, os registros dessas ações que vocês desenvolvem para que nós consigamos fazer um compilado correto, compilado real e encaminhar para o Ministério da Saúde, que esse, por sua vez, encaminha para outros órgãos internacionais de controle de zoonoses especificamente, como a Panaftosa, Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde. Então, o objetivo das vigilâncias em zoonoses, como vocês podem ver na tela, é necessariamente realização de ações, de atividades estratégicas de vigilância, e vigilância é vigiar todos os dias. Nós precisamos ter a consciência que nós temos que repetir as nossas argumentações, nossas alegações técnicas diariamente, para que nós consigamos, então, conscientizar as pessoas, nem que seja pelo cansaço, para que nós consigamos, então, atingir nossos objetivos e garantir a sanidade da população humana e também a população dos animais que nos cercam, principalmente cães e gatos. Trabalhamos também a vigilância, prevenção e controle de zoonoses e acidentes causados por animais peçonhentos. Enfim, são agravos que envolvam animais, né? E como eles têm uma frequência diária, especialmente acidentes por animais peçonhentos, especialmente acidentes ofídicos, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, nós precisamos sim orientar cada vez mais os nossos técnicos para que a nossa equipe ela consiga ser mais produtiva, mais eficiente, a ponto de levar uma informação mais seca, mais objetiva, principalmente para os nossos ribeirinhos. Eles têm uma dificuldade muito grande de acesso à informação, de acesso a serviços de saúde. Então, nós temos que ter essa conscientização de nos aprimorarmos, de nos qualificarmos para que nós consigamos, então, prestar um excelente trabalho, uma excelente prestação de serviço em saúde para nossas populações, especialmente as populações mais isoladas. A gerência de zoonoses, ela trabalha necessariamente, como eu já falei, o programa da raiva, e aí inclui a raiva humana e animal, que, infelizmente, ainda é uma realidade. É um exemplo de 3 anos atrás, 2017, no município de Barcelos, onde tivemos uma família acometida com 3 irmãos infectados, sendo que 2 foram a óbito, e um se encontra em recuperação até hoje no Hospital Tropical. Então, a raiva humana é uma realidade, e às vezes ela surge em consequência da falha da informação da população. Eu particularmente entendo que o acidente o surto de raiva que aconteceu em Barcelos foi também em consequência da falta de esclarecimento para essa população ribeirinha, população isolada, do serviço de saúde, que não deixa de ser comum. Praticamente em todos os municípios,
há até uma certa omissão da parte de nós técnicos em repassarmos informações, principalmente via serviço de educação e saúde, especialmente via rádio, para atingir principalmente populações ribeirinhas, né? E a raiva humana, que ainda é recorrente no nosso estado, perdão, no nosso país. Nós temos recentemente, eu esqueço quais foram os 2 estados, mas acho que foi no Nordeste e um no Sudeste, semana passada, notificado, um no Rio de Janeiro, o outro na região do Nordeste, eu não estou bem certo o município, o estado do Nordeste, mas confirmação de casos de raiva humana. No Nordeste, raiva por raposa. Então, a gente percebe que nós precisamos manter a nossa vigilância, principalmente o programa da profilaxia da raiva humana e animal. Se nós protegermos a nossa população de cães e gatos, vacinarmos anualmente nossos cães e gatos, conscientizarmos a população dessa vacinação, da necessidade dessa vacinação, quando a gente imuniza a população de cães e gatos, necessariamente a gente protege a população humana. E aí trabalha-se com mais especificidade, mais objetividade, essas orientações junto às pessoas, junto às comunidades, seja urbana, seja rural. O segundo programa que nós trabalhamos com muita veemência na gerência de zoonoses é justamente acidente por animais peçonhentos, vigilância por acidentes de animais peçonhentos. É uma realidade, é um problema diário. E a gente vai ver um pouquinho mais na frente, a peculiaridade, a atenção que temos que ter, principalmente com o uso correto, a prescrição adequada de soros antiofídicos, ou soro botrópico ou soro botrópico plaquético, mas principalmente a prescrição correta, adequada do soro antibotrópico plaquético, que é um soro conjugado. Ele tem anticorpos tanto para intoxicação por cobra surucucu quanto por jararaca, mas por ser um soro de difícil produção, recebemos em quantidade muito inferior em comparação ao soro antibotrópico, nós precisamos que as nossas equipes das unidades hospitalares onde realizam a soroterapia, elas se conscientizem da utilização do soro botrópico plaquético, especialmente para acidentes com cobras surucucu. E a descrição, a determinação, a prescrição desse soro, ela vai se dar a partir de uma avaliação clínica da sintomatologia que aquele paciente está apresentando. E em casos de dúvida, na falta de experiência de definir o que é um acidente com surucucu de um acidente com jararaca, entrar em contato com o Hospital Tropical em Manaus, que é a nossa referência, que desde já eu já coloco para vocês que eu esqueci de colocar o telefone de contato da Fundação de Medicina Tropical, mas esse é um problema fácil de resolver. Eu posso até ao final tentar digitar, vou digitar esse telefone, esses contatos, mas é imprescindível, porque a equipe técnica da Fundação de Medicina Tropical, do pronto atendimento da Fundação, é de atendimento 24 horas. Se você receber um paciente na madrugada, tiver dificuldade de definir se é um acidente laquético ou botrópico, com surucucu ou com jararaca, entre em contato na mesma hora com os técnicos do Tropical. A vasta experiência que eles têm nos garante o repasse de informação e orientação adequada, principalmente de cuidados específicos ao paciente, por consequência da intoxicação. Outras zoonoses que a gerência de zoonose também trabalha são, eventualmente, casos de febre maculosa, hantavirose, que foram 3 casos com 100% de óbito no ano de 2015, aqui no Amazonas. A leptospirose, que também ela é recorrente, é de uma enfermidade quase que diagnóstico diário. A leishmaniose, felizmente, a nossa região, ela não é uma área endêmica para a leishmania visceral canina, felizmente, porque o ciclo desse protozoário é quebrado pelo fato de não ter um artrópode, não ter um inseto que vai sugar o sangue do cão contaminado e transferiria para o homem. Na nossa região, por excesso de umidade, o Lutzomia longipalpis, que é o artrópode que faz essa contaminação, ele não completa o seu ciclo na nossa região, felizmente, graças a Deus. E esperamos que isso aconteça para todos sempre, porque é uma zoonose a menos que teremos que trabalhar. Mas nós temos a leishmania cutânea, que é endêmica em algumas áreas, né? Mas, felizmente, a leishmania visceral, onde o cão necessariamente faz parte do ciclo de contaminação ao homem, na nossa região, não temos casos autóctones. Todos os casos diagnosticados de leishmania visceral canina
são de cães importados, cães que vieram com seus responsáveis de outras regiões e acabaram trazendo esse animal contaminado, com sintomatologia aparente, com diagnóstico. Infelizmente, o procedimento é a eutanásia imediata desses animais para garantir que não vá haver uma contaminação para as pessoas no seu entorno. Dentre as zoonoses, nós temos competências específicas dos responsáveis de cada um dos seus programas, trabalhando especificamente o programa A Raiva Humana, né? O programa Profilaxia da Raiva Humana e Animal é um programa implantado nos 62 municípios, onde cada município precisa de ter um técnico responsável por esse programa. Então, seria um técnico para o programa Profilaxia da Raiva Humana e o técnico para o programa Profilaxia da Raiva Animal. Mas a realidade, algumas vezes, em alguns municípios é outra. Temos uma única pessoa responsável pelos dois programas. Mas, de qualquer forma, nós temos um responsável. Esse responsável precisa ser capacitado, ele precisa conhecer a enfermidade e todas as suas peculiaridades, para que ele consiga, então, desenvolver essas atividades, colocar esse programa de forma muito eficiente junto à nossa população, ou à população do seu município. O atendimento às pessoas do programa Profilaxia da Raiva Humana, ele necessariamente ele acontece a partir de profissionais devidamente capacitados, né? Que já fizeram capacitações, que já fizeram reciclagens. Excepcionalmente, esse ano, a gerência de zoonose não conseguiu ainda fazer as capacitações nos municípios polos, com os municípios do entorno como convidados, esperando retomar essa programação no segundo semestre. Estamos avaliando essa possibilidade. Mas, enfim, o técnico que vai atender a população junto ao programa Profilaxia da Raiva Humana, ele precisa de ser capacitado necessariamente. Para quê? Para que, dentre outras coisas, ele consiga avaliar exatamente qual é a situação do acidente ocorrido com o animal mamífero junto àquele seu paciente, definir qual é o tipo de lesão, se é moderado, se é leve ou grave, e especialmente a partir desse diagnóstico de lesão leve ou grave associada com o animal agressor, definir um tratamento correto, um tratamento que não vai ser, que não vai usar imunobiológico de forma desnecessária e tampouco que vai ser direcionado a um tratamento equivocado, errado, que pode colocar a vida do paciente em risco. É imprescindível que todos os profissionais, não somente o responsável, mas a sua equipe, participe de capacitações, ou principalmente de videoconferências, que aqui no Núcleo de Telesaúde da Universidade Estadual do Amazonas, nós temos esse espaço mensal, pelo menos uma vez a cada 15 dias, nós realizamos vídeo, web, palestras com temas diversos, mas nós enfatizamos bastante a questão da prevenção e profilaxia da raiva humana. E nós precisamos garantir também, tendo como competência do responsável por esses programas, pelo programa da raiva, a necessidade de orientar a população de exatamente como proceder em caso de agressão por algum animal mamífero, seja cão e gato da cidade, ou seja outro animal mamífero silvestre, da zona rural. É importante esclarecer para a população que existe uma UBS, uma Unidade Básica de Saúde, onde está o programa implantado, onde acontece o primeiro atendimento, onde o paciente precisa passar por esse primeiro atendimento para avaliar a necessidade de um tratamento utilizando imunobiológicos ou não. Pode ser que seja feito o tratamento apenas de vacina, e aí o tratamento pode começar e terminar naquela UBS. Mas se for o caso de um tratamento de sorovacina, o paciente vai fazer as vacinas na UBS e ele necessariamente é encaminhado ainda no primeiro dia de atendimento ao hospital para fazer a soroterapia. Então, essas orientações, elas são importantíssimas de serem repassadas para a população ribeirinha, rural e urbana. Perdão. Por quê? Porque, principalmente, o ribeirinho, quando ele é agredido, ele vem para a cidade procurar o serviço, a tendência deles é ir direto ao hospital. Isso acaba aumentando uma demanda desnecessária para o hospital, enquanto que esse ribeirinho precisaria, ou qualquer outra pessoa agredida precisaria passar primeiro pela unidade, a Unidade Básica de Saúde com o programa implantado, ele faz a primeira avaliação, se for necessário, ele seguiria, então, para a unidade de saúde hospitalar. Então, essa orientação, esse repasse de como o programa atende a população é importantíssimo de ser esclarecido para nossas populações urbanas e rurais, para que nós consigamos evitar
que o paciente faça essa peregrinação de necessário ao hospital, ele vai receber uma orientação que ele não é no hospital primeiro atendimento, ele precisa ir primeiro para a UBS, então o paciente ele pode se irritar, ele pode abandonar a busca pelo seu tratamento, e a gente bem sabe que quando o ferimento cicatriza, nós perdemos esse paciente, porque ele não vai mais se dispor aí à unidade de saúde para ver que procedimentos são necessários junto ao ferimento, ou então se há necessidade de fazer uma vacinação por conta daquela agressão. Então, muito cuidado da necessidade de orientar a população como funciona, qual é o procedimento, onde buscar o serviço de saúde adequado para que ele consiga receber um melhor atendimento e a gente consiga garantir um tratamento que comece e termine obrigatoriamente. Ainda com relação a competências, temos o atendimento ao paciente. No atendimento são utilizadas fichas específicas, que a gente vai trabalhar mais à frente, são imprescindíveis. É importante ressaltar que essas fichas devem ser preenchidas do começo ao fim corretamente, com todas as informações, porque caso seja necessário fazer busca ativa desse paciente, nós temos condição de fazê-lo através do endereçamento completo, através de contato telefônico, através de referências na rua ou na comunidade da residência daquele paciente. O acompanhamento dos tratamentos é imprescindível para que a gente garanta que o paciente vai começar e terminar, evitando com isso, então, o abandono desnecessário de tratamento. Então, nós precisamos garantir a finalização do esquema profilático, seja por observação do animal, seja por vacinação somente, ou utilização de vacina e soro prescrito a cada caso que nós constatarmos que a partir de agressões por animais mamíferos. Resgate de pacientes é imprescindível, nós temos que trabalhar em rede, temos que orientar os nossos ACS para que eles consigam trabalhar por bairro uma busca mais eficiente do nosso paciente. E lembrando, busca ativa do paciente, resgate do paciente, não tem um prazo para acontecer. O que nós precisamos fazer é esgotar todas as possibilidades de busca desse paciente. E quando nós o encontrarmos, se ele se recusar a retornar à unidade de saúde para retomar o tratamento, se essa recusa for definitiva, ele precisa assinar um termo de responsabilidade, se isentando o serviço de saúde de possíveis consequências do seu abandono e, principalmente, ele se responsabilizando pela tomada de decisão, pelas consequências da sua decisão e abandonar o tratamento. O acompanhamento das observações durante 10 dias fechados em cães e gatos, e só observamos cães e gatos, e nem mais um outro animal mamífero. Tá? Então, é uma observação de 10 dias completos, a contar do dia da agressão. Então, nós só poderemos dizer se o animal ele está sadio ou não apenas após o 11º dia da agressão. Então, temos que observar esse cão e gato durante 10 dias fechados, e no 11º dia após a agressão, é que nós iremos definitivamente avaliar a condição de saúde desse animal. Se ele estiver normal, sadio, se alimentando sem sintomatologia, encerramos o caso. Se for o caso de algum animal que morreu ou fugiu durante a observação, o procedimento é busca ativa do paciente e complementação do tratamento de vacina ou sorovacina, se for o caso. Né? O programa Profilaxia da Raiva Humana, a nossa intenção é que, anualmente, cada município passasse por uma supervisão pelos técnicos da gerência de zoonose da FBS, onde nós teríamos a oportunidade de avaliar o preenchimento correto de todas as fichas do atendimento, a avaliação do percentual de abandono de tratamento dos pacientes atendidos num período de 1 ano, 1 ano e meio, 2, as condutas profiláticas adotadas para saber se realmente, durante a avaliação do paciente, foi adotada uma avaliação coerente, uma avaliação correta, se chegou à definição de se é uma lesão leve ou grave, se a partir disso, associado com o animal agressor, o tratamento prescrito, o tratamento profilático foi correto. Se não foi correto, fazer busca ativa desse paciente, complementar, se for necessário, o número de doses, ou, a depender da situação, iniciar um tratamento de sorovacinação. Então, essas observações elas são feitas durante nossos
as nossas viagens de supervisão a cada município, assim também como avaliação do fluxo do paciente dentro da UBS e da UBS para a unidade hospitalar. Nós avaliamos também, precisamos avaliar junto com a equipe da unidade, do município, como é que esse paciente ele está se encaminhando para o serviço de saúde, dentro do serviço de saúde, qual é o fluxo que ele recebe para ele começar e terminar o atendimento correto. Se for necessário encaminhá-lo para o serviço de saúde hospitalar, como é que acontece? Que ficha ele leva, segue com ele até a unidade hospitalar para iniciar a soroterapia. Então, todo esse procedimento de fluxo do paciente dentro e fora da UBS, até mesmo fora da UBS, nós avaliamos durante a nossa supervisão. Investigação de óbitos, especialmente investigação de óbitos por acidente, por animais peçonhentos, é obrigatório. Também falaremos um pouco mais no final da necessidade de trabalharmos essas informações. Paciente foi a óbito, infelizmente, precisa de ser feita uma investigação imediata, minuciosa, preencher relatórios específicos que nós encaminhamos para os municípios para que a gente consiga receber essas informações consistentes, verídicas, compilarmos e encaminharmos para o Ministério da Saúde, para que tanto o município, o Estado, quanto o Ministério da Saúde tenha nos seus bancos de dados essas informações completas, né? Sem falhas, informações coerentes, consistentes. Nós precisamos também fazer necessariamente a avaliação mensal dos bancos de dados das informações notificadas no SINAM. E quando nós constatamos alguma falha da notificação, principalmente incompletude ou então duplicidade de informação, nós encaminhamos aos municípios relatório de conferência para que quem estiver à frente do programa no município, na epidemiologia especialmente, faça a correção imediata do que nós pontuarmos como duvidoso, como duplicado ou como incompleto. Porque só quem pode fazer essa correção é na fonte do município, né? É na vigilância epidemiológica do município onde o paciente foi atendido. Aqui no Estado, nós, na FVS, nós apenas visualizamos em tela as informações, constatamos a correção ou a incorreção desses dados, das notificações, e encaminhamos para cada município providenciar, então, as correções específicas. Um ponto importante também durante a nossa supervisão é a observação dos estoques de imunobiológicos, especialmente soro antiveneno e juntamente com soro antirrábico. Lembrando, vacina antirrábica humana, os municípios precisam fazer encaminhamento, solicitação do pedido diretamente para o PNI. A gerência de zoonoses faz a liberação de todos os soros antiveneno, mais o soro antirrábico. Vacina antirrábica, quem faz a liberação é o PNI direto com a senhora Isabel Nascimento. E aí, o repasse das informações à gerência de zoonoses também é um dos pontos que nós constatamos, observamos durante a nossa supervisão em cada município. Ainda com relação à competência do programa da raiva, vale lembrar que o Centro de Controle de Zoonose, temos apenas 2 no estado, um centralizado em Manaus e outro em Itacoatiara. Nos demais municípios, o que nós temos são estruturas necessariamente acopladas em áreas de outros setores específicos, né? De outros setores. Nós não temos ainda uma área em todos os municípios, uma área específica para prática do controle de zoonose, um ambiente onde nós consigamos fazer, se for necessário, observação de cães e gatos em tempo integral, salas específicas para procedimento cirúrgico, para programa de castração, programas municipais de castração. Então, o Centro de Controle de Zoonose tem apenas em 2 municípios dos 62 do estado. Os outros 60 municípios têm estruturas bastante improvisadas e até mesmo incertas, né? Às vezes eles se instalam no local, aí no mês seguinte a prefeitura precisa daquele ambiente, desaloja o controle de zoonose, e às vezes nem tem estrutura física para se instalar, para manter, para fazer um bom serviço de vigilância no município. Então, nós precisamos também pontuar essa questão de um local específico e definitivo para trabalharmos um centro de controle de zoonose, né? Uma unidade de vigilância em zoonoses
em cada município. E aí parte do interesse do secretário de saúde, da prefeitura de cada município, solicitar junto à FVS orientação para implantação, para orçamento, plantas, modelo de plantas, para que possa facilitar, então, a implantação dessas unidades de vigilância em saúde. Dentre as competências, né, no programa Profilaxia da Raiva Animal, nós temos a realização de campanhas anuais de vacinação de cães e gatos, e só se vacina cães e gatos, tanto na zona rural quanto na zona urbana, ressaltando que precisamos trabalhar a questão da falta de orientação do responsável por esses cães na zona rural. Vocês bem sabem o quanto esses proprietários, eles barram a vacinação desses cães, alegando que a vacina ou ela vai matar o seu cão, ou então ela vai deixar o cão, após receber a vacina, ele vai deixar de ser um bom caçador. Então, basicamente, são situações que nós conseguimos contornar através de orientações específicas, mais orientações frequentes, para que as pessoas absorvam essa informação, entendam a necessidade de vacinar esses animais e, principalmente, permitam essas vacinações. É uma vacinação aí no sistema casa a casa, que, embora seja muito trabalhoso, mas é conveniente, porque garante a vacinação de cães de todas as residências, né? Nós não temos uma população ainda, infelizmente, devidamente esclarecida, a ponto de trabalharmos apenas um ponto de vacinação na cidade para que todos os munícipes se direcionem a elas. A esse ponto, não é a nossa realidade. A nossa realidade ainda é uma população que não tem a devida consciência, que espera muito da prefeitura do estado, e a gente percebe até um paternalismo excessivo junto à nossa população, e faz com que eles criem uma dependência total, principalmente nas vacinações de cães e gatos. Nós, para atingirmos bons números, atingirmos meta de vacinação, nós temos que ir em cada residência. Porque se esperarmos a população seguir para um posto único, para fazer a vacinação naquele posto, eles vão colocar dificuldade, eles não vão se dispor a levar os seus animais, os empecilhos vão ser grandes e acabam não vacinando esses animais. Então, ainda é um sistema casa a casa, e nós precisamos também conscientizar a população de começar a trabalhar fora do programa, do período do programa, a vacinação de rotina. As pessoas têm que se conscientizar a levar os seus animais também em postos fixos, disponibilizados pelas prefeituras, pela Secretaria de Saúde. Os envios de dados dessa cobertura vacinal junto à gerência de zoonose precisa ser imediatamente após o encerramento da campanha de vacinação, para garantir que os dados não sejam perdidos e que vocês não acumulem tantas informações para compilar no final e acaba que perdendo algumas informações, algum quantitativo de animais vacinados. É relativamente comum. Então, o que a gente orienta encerrou a campanha ou durante a campanha já vem contabilizando, já vem fazendo o compilado, para quando encerrar de vez a campanha, finaliza, compila e encaminha para nós imediatamente. A vacinação de rotina, ela precisa ser esclarecida e informada para a população. Então, nós temos um período durante um ano que vai acontecer a campanha de vacinação anual, mas quando encerra esse período, nós temos que colocar à disposição vacina de rotina, principalmente em postos fixos, ou então fazer com que a população informe a necessidade de vacinação em cada bairro, em cada rua, para que ele consiga fazer um compilado de munícipes que querem fazer vacinação fora da campanha, e aí a gente consiga pegar o isoporzinho, colocar embaixo do braço e seguir até as residências para garantir a vacinação de rotina fora do período de campanha. Os envios das informações nos formulários de estatística para a gente, mensalmente, para nós, é importantíssimo. Ao final, a gente vai colocar uma lista de municípios que estão em débito com o repasse dessas informações, tanto da estatística do programa da raiva humana e animal, quanto envio de boletins mensal de movimentação de soro antiveneno. Então, tem os municípios, uns 15 municípios que estão em débito, tanto no envio da estatística, quanto no envio dos boletins de soro antiveneno. As demais competências do responsável do programa da raiva, justamente solicitar a vacina antirrábica canina e todo o material para a campanha, né, antes do período programado. Fazer investigação de suspeita de raiva e morte em caso de morte de animais sem causa aparente.
Então, principalmente doenças que envolvam sintomatologia nervosa, que pode ter como diagnóstico diferencial raiva animal, é imprescindível fazer a investigação de todos os óbitos de animais que morram sem causa aparente, sem causa conhecida, para que a gente consiga, então, fazer um controle adequado da circulação ou não do vírus da raiva nessas populações de cães e gatos, principalmente. E em caso de surto de raiva canina, fazer um controle de foco da raiva em ação conjunta com o Estado e algumas vezes com o Ministério da Saúde. É imprescindível. Se você tem uma suspeita de raiva animal, providenciar todos os procedimentos para garantir o controle desse foco, encaminhar essa informação imediatamente à Vigilância em Saúde, à FVS, Gerência de Zoonose, para quem trabalhando em parceria, nós consigamos garantir o controle desse foco e tomar todos os procedimentos necessários para que não aconteça a disseminação do vírus rábico a partir de um animal em um bairro, em um quarteirão, em um município, conforme for. Necessariamente a partir de ações conjuntas com o Estado e algumas vezes com o próprio Ministério da Saúde. Garantir um tratamento profilático de pré-exposição a todos os servidores da equipe do controle de zoonoses, né? Necessariamente garantir a sorologia anual desses técnicos já vacinados. Equipes que fazem captura de morcegos precisam fazer a sorologia semestralmente. Equipes que não têm tanta exposição, que fazem vacinação apenas, não fazem captura de morcego, não fazem coleta de cérebro, pode fazer uma sorologia anual. Mas é importante que todos os técnicos que estão na equipe de controle de zoonose no município se submetam ao esquema profilático de vacina antirrábica humana de 3 doses e garantir a sorologia de todos os técnicos já vacinados no esquema de pré-exposição. Da mesma forma que é responsabilidade, competência do programa Profilaxia da Raiva Humana garantir esquema de pós-vacinação para todas as pessoas agredidas por animal mamífero silvestre, especialmente morcegos, e especialmente a espécie hematófaga desmodos rotundos, que é uma realidade comum, posso até dizer que é rotina, constatação em comunidades ribeirinhas, de ribeirinhos agredidos todas as noites por morcego desmodos rotundos, que é um morcego que tem hábito alimentar, é o hematófago, ele se alimenta de sangue, seja de animais mamíferos, e dentre eles o homem, né? Então, garantir o esquema de sorovacinação a todos os pacientes agredidos por mamíferos silvestres, especialmente o morcego desmodos rotundos. É uma das competências do responsável do programa Profilaxia da Raiva, do programa Profilaxia da Raiva Animal em si. A vigilância da raiva urbana e silvestre, a questão do envio das amostras de animais mortos, suspeitos ou atropelados ao LACEN. Por que nós sempre frisamos a questão de cães e gatos atropelados? Porque quando o cão ou o gato ele morre atropelado, é um animal que pode ser sugestivo de que ele esteja acometido pelo vírus da raiva, porque o vírus da raiva, como tem a sintomatologia é alteração nervosa, o animal tende a perder o seu reflexo. Quando você vê um gato atropelado, cuidado. Esse animal ele pode estar acometido com alguma doença que comprometa o seu sistema neurológico. E dentre essas doenças temos a raiva animal. Então nós precisamos priorizar envio de amostras de cérebro de animais mortos, de animais suspeitos de raiva e de animais atropelados ao LACEN. Se a equipe não é capacitada para retirada de cérebro de cães e gatos, pode apenas retirar a cabeça, congelar intensamente e encaminhar a cabeça inteira congelada para o CCZ Manaus, que eles vão retirar o cérebro e encaminhar para o LACEN. Na dúvida, entrar em contato com a gerência de zoonose para receber essas orientações. Agora, se a equipe ela controla, se ela foi capacitada para fazer a retirada de amostra de cérebro, então é o cão que morreu atropelado, o cão que está suspeito, que precisa ser feita a eutanásia, ou um cão encontrado morto no perímetro urbano, retira a amostra, retira o cérebro, a amostra encefálica,
congela adequadamente, encaminhar o LACEN e necessariamente, não esqueçam, enviar o material biológico, a amostra de cérebro, sempre acompanhada de uma solicitação de exame do formulário GAL, que você acessa o sistema GAL, imprime a ficha, preenche manualmente, e aí acompanhado de um ofício da Secretaria de Saúde Municipal ao LACEN, solicitando a análise daquelas amostras quanto especificada ao diagnóstico da raiva. Então, o envio da amostra, ela é acompanhada necessariamente da ficha manual do GAL, preenchida manualmente, ficha do GAL, juntamente com o ofício da Secretaria de Saúde ao LACEN, solicitando a análise laboratorial para diagnóstico da raiva das amostras encaminhadas. Educação e saúde continuada, nós percebemos que existe uma falha muito grande. A grande maioria, ou quase todos os municípios, ainda não atinaram para a necessidade de implementar um núcleo de educação e saúde na sua sede do município. Educação e saúde é importantíssimo, é imprescindível para que nós consigamos garantir uma informação básica, objetiva e frequente à nossa população, especialmente a população ribeirinha, que é uma população que vive altamente isolada, altamente suscetível à contaminação por algumas zoonoses, né? E principalmente por conviverem com animais silvestres ou mesmo cães e gatos que não têm acesso à vacinação. Então, nós precisamos fazer essa orientação. Nós temos aqui 3 sugestões de temas para serem abordados junto ao Núcleo de Educação e Saúde de cada município para trabalhar via rádio, para atingir aquela população ribeirinha isolada, específica, que eles têm difícil acesso às informações. Nós sugerimos sempre trabalhar via rádio, no Programa de Educação e Saúde, medidas de prevenção e controle da raiva humana e animal, né? Que procedimentos as pessoas precisam tomar caso elas sejam agredidas por algum animal mamífero? Que procedimentos as pessoas precisam tomar lá na sua comunidade rural, altamente isolada e distante do centro urbano? Que procedimento adotar quando elas perceberem que tem um boi morrendo com suspeita, com sintomatologia da raiva, que tem um cão ou um gato que está com suspeita de raiva, que você constata que macacos estão morrendo com muita frequência, como proceder? Então, essas orientações elas precisam ser repassadas para a nossa população. Nós temos também, como sugestão de videoconferência, o tópico guarda responsável de cães e gatos, e que aí, dentro desse tópico, são abordados procedimentos de como garantir uma sanidade para os seus animais. Vacinação frequente, vermifugação frequente, alimentação correta, não permitir que esses cães e gatos, cães principalmente, vivam nas ruas em tempo integral. São informações específicas que a guarda responsável de cães e gatos aborda. O terceiro tópico, que é sugestão para trabalhar a educação e saúde via rádio, é justamente orientações em caso de populações, de pessoas que são agredidas por morcegos desmóveis rotundos quase que todas as noites, né? Quais orientações mais importantes para repassar? Precisamos conscientizar que quando a pessoa é agredida e amanhece o dia, apenas a lavagem com água e limão não vai resolver o problema. Essa pessoa tem que se conscientizar que ela precisa informar ao ACS da comunidade que ela foi agredida. O ACS, ele precisa dominar também essas informações. Como proceder com uma pessoa, com um comunitário que é agredido por morcego desmóveis rotundo todas as noites. Essa pessoa agredida, ela precisa fazer um tratamento obrigatório de soro-vacinação, porque se porventura o morcego que entrou em contato, que a agrediu, tiver contaminado com o vírus da raiva, no momento da alimentação ele passa o vírus da raiva pelo ferimento para a pessoa. Então, nós temos que orientar as populações ribeirinhas, por conta do seu distanciamento, por conta do seu isolamento, com relação às zoonoses, mas especialmente com procedimentos frente à situação de agressão por morcego desmóveis rotundos, que é uma realidade de todas as noites as pessoas serem agredidas, né? Como se proteger, vedar as paredes, vedar teto, utilização de um mosqueteiro, de barreira física. Então, é uma série de informações que essas pessoas não têm. E elas acreditam que ser agredido por morcego é tão comum, é tão normal quanto ser
espoliado por Carapanã todas as noites. Isso não é verdade. Isso é extremamente preocupante quando nós constatamos que as pessoas pensam que ser agredido por morcego é comum, é normal. Não é. É altamente anormal, é extremamente preocupante. Alguém pode se contaminar pelo vírus da raiva, como infelizmente aconteceu em Barcelos, e temos óbitos necessariamente, né? Ainda com relação à educação e saúde, a confecção de material didático é uma parceria entre a Gerência de Zoonoses e a Secretaria de Saúde. Nós temos algumas propostas de panfletos, algumas propostas de orientações impressas que podemos compartilhar com vocês, desde que seja interesse que precisa ser conscientizado, o secretário de Saúde, da necessidade de ter esse material para divulgação. O técnico responsável pelo programa Profilaxia da Raiva Animal, ele precisa participar de capacitações, especialmente capacitações específicas de retirada de amostra de encéfalo para envio ao LACEN, controle populacional de morcegos hematófagos para reduzir a agressão desses morcegos hematófagos, desmodos rotundos, junto aos nossos ribeirinhos, e também demais medidas de prevenção e controle da raiva humana e animal, da raiva animal. Então, quem estiver à frente do programa precisa ser capacitado nesses 3 tópicos que nós pontuamos agora. É imprescindível, porque quando você é capacitado nesses 3 tópicos, você tem uma noção do que fazer como vigilância da raiva animal. Quais os procedimentos, quais as orientações de prevenção e profilaxia junto à população, como orientar as pessoas quando a gente segue para as comunidades rurais. E é importante nós termos essa capacidade, esse conhecimento, essa informação armazenada na nossa caixolinha, para quando a gente chegar na população, na comunidade ribeirinha e constatarmos um problema, aliás, nós temos que ter a capacidade de chegar e visualizar o problema, de constatar o problema. E tão importante quanto constatar o problema é orientar as pessoas para que ela evite, a partir daquela constatação de um problema, que pode ser uma zoonose, orientar a população de como evitar contaminação ou autocontaminação ou controle desses vetores. Com relação a outras zoonoses, algumas competências, já saindo um pouco da raiva humana e animal, dentre as outras zoonoses, nós temos como competência também investigação de 100% dos casos suspeitos de qualquer que seja a zoonose, seja leptospirose, seja leishmaniose, seja febre maculosa, qualquer outra zoonose, hantavirose, 100% dos casos suspeitos de alguma zoonose precisam ser devidamente investigados. A investigação tem que começar e terminar e ser gerado um relatório consistente para que nós tenhamos, então, a necessidade de começar a montar um banco de informações da ocorrência dessas zoonoses nos nossos municípios. Estimular a comunidade a informar a ocorrência de animais com suspeita de alguma zoonose. Fazer avaliação conjunta para definir as ações adequadas e convenientes de vigilância, vacinação, comunicação, controle vetorial, avaliação de parcerias interinstitucionais. Então, tudo isso, o responsável do programa de zoonose do município precisa de ter a necessidade, a consciência que ele tem também essas competências, tá? Participação de capacitações e videoconferências é imprescindível. Realização de educação em saúde, já trabalhamos isso, não tem como fugir. É uma obrigação nossa, tá? E confecção de material educativo também é imprescindível para fazer a complementação de uma educação em saúde mais eficiente. O NES, Núcleo de Educação em Saúde, precisa ser implantado no município, precisa ser eficiente e começar a produzir informação para os nossos munícipes e para o nosso ribeirinho da zona rural, que estão altamente isolados e distantes dos serviços de saúde. Acidentes por animais peçonhentos é um programa grande que a gente também tem a responsabilidade, assumiu a responsabilidade na gerência de zoonoses. É um programa implantado em 61 municípios do estado. A exceção é aqui próximo, Careiro da Várzea, onde, infelizmente, ainda não tem uma estrutura hospitalar para garantir soroterapia. Então, todas as pessoas agredidas que precisem ser submetidas a qualquer tipo de soroterapia são encaminhados para o Hospital Tropical em Manaus, por conta da proximidade, a distância é muito curta. O responsável por esse programa tem como competência fazer atendimento em unidades hospitalares, em distritos de saúde indígena, em pelotões, os PEFs,
pelotões especiais de fronteira e garantir conduta terapêutica preconizada pelo Ministério da Saúde. O responsável por esse programa tem que nos encaminhar todos os meses, na primeira semana de cada mês. Nós precisamos receber obrigatoriamente, imprescindivelmente, os boletins de movimentação mensal de imunobiológicos. O que é isso? São 3 fichas, agora são somente 3 fichas que vocês devem encaminhar para a gente, contendo as informações de soro antiveneno e antirrábico recebidos pelo município, distribuídos para as unidades de saúde, utilizados, e o estoque remanescente do mês passado. Precisamos receber também a lista contendo quantas ampolas cada soro tem e discriminado qual é a data e lote, data de validade e lote de cada ampola ou de cada lote de ampola. Nós precisamos visualizar isso todos os meses. Da mesma forma que tem que ser encaminhado a lista dos pacientes atendidos em soroterapia antiveneno realizadas no mês que passou em cada município. Nós temos alguns municípios que estão com débito de 4 meses. Lembrem, acidente por animal peçonhento, acidente ofídico, acidente com cobra, surucucu e jararaca pode levar o paciente à morte em pouquíssimas horas. Se você é responsável do programa de acidente por animais peçonhentos no município não nos envia essas informações, nós nunca conseguiremos adivinhar quantas ampolas de soro antiveneno tem na tua geladeira. Então, você pode ser o responsável pelo óbito do paciente que chegou acidentado com cobra, surucucu ou jararaca. Você não informou para a gerência de zoonoses há meses quantas ampolas de soro antiveneno você tem no seu estoque. Você não pode ser negligente e irresponsável a esse ponto. O envio de boletim mensal é mensal da movimentação de imunobiológicos. Gerência de zoonoses precisa visualizar nessas 3 fichas todos os meses quantas ampolas de soro antiveneno você tem na sua geladeira. Por favor, nos envie isso mensalmente. Não seja omisso, não seja irresponsável. Tenha comprometimento com a prestação de serviço de saúde à população que vai chegar na tua unidade hospitalar e você pode estar com o estoque zerado. O paciente chega para você numa madrugada, você não tem estoque na sua geladeira, você não informou para a gerência de zoonoses há meses, há 4 meses, que alguns municípios não nos informam. E aí você vai querer soro no estalar de dedo, na madrugada, no final de semana, no feriado. Por favor, tenham o máximo de responsabilidade para enviar essas informações. Vocês perceberam que eu estou me alterando um pouquinho, porque para mim é revoltante o paciente chegar numa unidade hospitalar em algum município, principalmente municípios altamente distantes. O responsável desse programa não nos encaminhou a informação há 3, 4 meses. Nós não sabemos que ampola de soro, que soro e quantas ampolas tem na sua geladeira. O paciente precisa de soro imediatamente, quantidade considerável. Você não tem, aí você liga para a gente. 4 meses sem enviar boletim mensal, você liga para a gente querendo soro imediatamente. Ora, o que você acha que a gente pode fazer numa situação dessa, além de rezar para o seu paciente, para que ele não vá a óbito? Além de rezar para que no município do entorno tenha soro para emprestar para vocês. Responsável do programa Acidente por Animais Peçonhentos, não seja irresponsável. Nos envie os boletins mensais de movimentação de imunobiológicos todos os meses. Por favor, porque senão alguém vai morrer pela sua falta de compromisso. Eu me irrito quando eu falo dessa situação, porque é óbvio, se eu tenho um responsável pelo programa e esse responsável não me manda informação todos os meses, eu não tenho soro em quantidade exorbitante para mandar para cada município uma quantidade de 20 ampolas de botrópico laquético, de 50 ampolas de soro de botrópico. Eu não tenho esse soro no estoque estadual. O nosso estoque é mínimo. Chegou para a gente do Ministério da Saúde, em uma semana zera.
porque nós vamos liberar para todos os municípios, principalmente para os municípios que mandaram os boletins mensalmente. Então, o responsável do programa do acidente por animais peçonhentos, mais uma vez, encaminhe os boletins mensalmente, pelo amor de Deus. Você deixa a gente doido aqui quando chega 2, 3, 4 meses sem nós sabermos quantas ampolas você tem na sua geladeira. E o pior, você não atende as nossas ligações, você não responde os nossos e-mails. Isso, para mim, reflete alta irresponsabilidade. Cuidado, se alguém morrer porque não tinha soro na sua geladeira, porque você não avisou o Estado que estava sem soro, você pode ser ajuizado, você pode ajuizar contra você uma ação por irresponsabilidade, por imprudência, imperícia, falta de comprometimento. Pense na sua segurança jurídica também. Não seja irresponsável. Encaminhe para a gente esses boletins. Sem o boletim na nossa mão, ninguém vai saber quantas ampolas vocês têm na geladeira, quantas vocês precisam, qual é a média de atendimento que vocês têm. Isso é grave. Quando você não envia o boletim para a gente, isso é um problema grave, gravíssimo. Alguém pode morrer por conta da sua falta de responsabilidade, ok? Investigação de óbito é imprescindível, pessoal. Quando chega para a gente o paciente que infelizmente vai a óbito, nós precisamos fazer a investigação das causas desse óbito e preencher um relatório específico, consistente, encaminhar para a gerência de zoonoses, que nós também precisamos encaminhar para o Ministério da Saúde, e todos têm essa informação em conjunto. Tá? Então, nós vamos confiar na informação que sai da unidade hospitalar. Então, ela precisa ser consistente, precisa ser um relatório bem preenchido, com informações verídicas, que aí não vai nos dar respaldo para evitarmos novos acidentes. Nós precisamos aprender com os nossos erros. Infelizmente, a gente aprende com o erro do óbito de um paciente nosso. Isso para a gente é lamentável. Na sequência, a avaliação sistemática das correções dos dados no SINAM. Nós precisamos garantir que, quando a gente constata a falha da informação no SINAM, seja por incompletude, por duplicidade ou por erro mesmo, e a gente gerar um mapa e encaminhar para vocês via e-mail, que vocês recebam e façam as correções imediatamente, porque o SINAM é uma plataforma que tem que ser corrigida no município, na vigilância epidemiológica do município. Capacitação de condutas terapêuticas. Felizmente, nós temos uma parceria grande, valiosa, com a Fundação de Medicina Tropical, que eventualmente, uma vez a cada 1 mês ou 2 meses, principalmente o doutor Antônio Magela, ele vem aqui na UEA palestrar sobre acidente, soroterapia com acidente por animais peçonhentos e soroterapia antirrábica. Capacitação e identificação de controle de escorpiões é uma parceria que a FVS tem junto ao FAM, doutora Juliana, uma bióloga, professora dos cursos da Ciências Biológicas da UFAM. Ela trabalha em parceria, é uma profissional excepcional. Ela trabalha junto com a gente a identificação dos escorpiões de interesse à saúde com os técnicos convidados quando realizamos esse tipo de capacitação. Outra parceria valiosíssima que temos junto ao FAM, videoconferência sobre medidas, prevenção e controle de acidentes por animais peçonhentos, como já falei. Doutor Antônio Magela, ele se dispõe a vir aqui com a gente e conversar com muita intensidade, muita clareza. Eu reforço. Se a sua equipe médica tem dificuldade de diagnosticar, de diferenciar um acidente hipotrópico de um laquético, ou seja, um acidente com cobra surucucu e jararaca, entra em contato com o pronto atendimento no Hospital Tropical. E eu repito, eu cometi a falha de não colocar aqui os telefones de contato no Hospital Tropical, mas a gente pode providenciar isso, corrigir essa falha minha. Sistema de informações utilizados no programa na gerência de zoonoses são 3, o GAL, SINAM e o CIES. O GAL é onde nós visualizamos o resultado de todas as amostras encaminhadas para o LACEN. No SINAM, é o sistema de notificação de agravos acontecidos no seu município, né? E o CIES é um programa mais interno da gerência de zoonoses, onde nós fazemos a liberação de soro antiveneno e soro antirrábico para cada um dos municípios. O PNI Manaus, PNI Amazonas recebe essa liberação da gerência de zoonoses via CIES, e aí ele separa, embala e encaminha via responsável do município aqui em Manaus os soros
que nós liberamos via CIES para cada município. Essa aqui é o modelo da tela da plataforma GAL, né, que é a visualização de amostras encaminhadas para exame laboratorial, os resultados obtidos de cada exame, principalmente para diagnóstico da raiva humana animal e outras zoonoses. Então, o gerenciador de ambiente laboratorial, GAL, é que faz a disseminação das informações dos resultados para toda a rede de saúde, né? Vocês, no município, também têm acesso. Alguém da Vigilância Epidemiológica tem a senha do GAL para ter acesso. A gente entende que tem uma dificuldade considerável com relação ao acesso à internet, mas, de qualquer forma, o sistema está implantado e ele é altamente eficiente. Outra plataforma nossa é justamente o CIES, que eu já coloquei para vocês, que é um sistema mais interno da gerência de zoonoses. Quando nós recebemos o boletim mensal de movimentação de imunobiológico todos os meses de cada município, a gente consegue dizer, prever quantas ampolas cada município precisa, em cima da sua demanda, em cima do seu consumo. Feito isso, a gente vai no CIES, faz a liberação da quantidade de ampola de cada soro para o PNI Amazonas. O PNI Amazonas recebe essa demanda, embala esse soro e libera junto à representação do município aqui em Manaus. O SINAM, todos nós já conhecemos, que é o Sistema de Informação de Agravo de Notificação, principalmente para a raiva humana, raiva animal e epizootias, acidentes por animais peçonhentos, potencialmente transmissores da raiva humana. O que norteia legalmente o sistema SINAM, a obrigatoriedade de alimentarmos esse sistema, justamente a portaria 204 de 2016, que contém a lista nacional de notificação compulsória de doenças. O atendimento antirrábico humano ele é de notificação obrigatória. O caso de raiva humana, notificação obrigatória imediata, ou seja, aconteceu, imediatamente ele liga para a gente, né? Caso de raiva animal, também notificação obrigatória imediata, e o atendimento por animais peçonhentos também é de notificação obrigatória. Então, todas as nossas enfermidades, todas as zoonoses, os agravos que envolvam animais, devem ser notificados no sistema SINAM, obrigatoriamente. No SINAM, nós temos, principalmente com o programa Profilaxia da Raiva, 2 fichas específicas. E muito cuidado na hora de preencher a raiva, preencher a ficha de notificação da raiva. Nós temos, quando você tem um atendimento antirrábico em alguém que foi agredido por algum animal mamífero e procura uma unidade de saúde, a ficha a ser preenchida é a ficha de atendimento antirrábico humano. Agora, quando você tem uma suspeita de que alguém está com raiva, a ficha a ser preenchida é a ficha da raiva humana. Cuidado, porque às vezes você faz um atendimento a uma pessoa que foi arranhada por um gato observável e você vai só observar aquele gato durante 10 dias e ao invés de preencher a ficha do atendimento antirrábico humano, você preenche a ficha de raiva humana. Quando essa ficha cai no SINAM, o Ministério da Saúde vai dizer: Amazonas, vocês têm uma notificação de raiva humana no município tal, na unidade tal. Vai lá e investiga. Algumas vezes, quando a gente chega lá, não tem raiva humana, e sim o preenchimento equivocado da ficha. Ao invés de ter preenchido a ficha de atendimento antirrábico, preencheu a ficha da raiva humana. Então, muito cuidado na hora de preencher a ficha correta do programa Profilaxia da Raiva Humana no SINAM, ok? Tem a ficha também específica de epizootias, para casos confirmados de cães e gatos, animais silvestres, que envolvam morcegos, macacos e outros animais também, tá? Que são passíveis de transmissão de alguma zoonose. Então, tem também a ficha de notificação de investigação de epizootias, que é uma ficha específica. Assim como temos também a ficha de preenchimento de acidentes por animais peçonhentos. A gente só reforça que no verso dessa ficha, no SINAM, tem algumas orientações com sintomatologia de todos os acidentes por animais peçonhentos e as orientações, as sugestões do número de ampolas para serem administradas em obediência a cada sintomatologia de cada animal peçonhento agressor. Mas ainda assim, se tiver dúvida de que soro aplicar e que quantidade de ampolas aplicar, entre em contato com a Fundação de Medicina Tropical, que eu vou repassar esse telefone de contato em questão de honra agora para mim.
Essa, gente, é a ficha de investigação de óbito por acidente por animais peçonhentos. É uma ficha interna da gerência de zoonoses. Não é uma ficha do Sinan. É uma ficha que a gerência de zoonoses, com a doutora Vânia Fernandes, há um tempo atrás, desenvolveu, que é para garantir um relato minucioso e preciso das informações que correspondem ao óbito daquele paciente, né? Independente do animal peçonhento, foi a óbito, essa ficha precisa ser preenchida e encaminhada para a gerência de zoonoses, que é essa ficha preenchida que vai nos embasar a repassar a orientação ao Ministério da Saúde. Dentre as fichas do Sinan, os pontos críticos das notificações, nós temos 3, que são as subnotificações de atendimento antirrábico e acidente por animais peçonhentos. A gente percebe que os pacientes são atendidos, chega para a gente a lista com o nome dos pacientes, nome do animal agressor, quantas ampolas foram utilizadas, se o paciente foi a cura ou foi a óbito, mas a gente não constata o nome desse paciente no Sinan, então é subnotificado. Foi atendido, mas não foi notificado no Sinan. Então, muita atenção, né? É atendido, a notificação é obrigatória, para evitar a subnotificação. Falta de análise da rotina dos dados. Às vezes, chega para o digitador na vigilância epidemiológica, fichas incompletas, fichas com informações dúbias, fichas com incompletude. Então, são informações em quantidade de soro utilizado, às vezes preenche o espaço de um soro errado. O acidente com cobra surucucu coloca que utilizou soro antiaracnídico. Então, a gente fica na dúvida. Essas informações elas precisam sair da unidade hospitalar já corrigidas para chegar na vigilância epidemiológica do seu município de forma coerente para serem digitadas. Tá? Notificação de atendimento antirrábico humano na ficha da raiva humana. Já falamos isso há um tempinho atrás. Muito cuidado na hora de preencher a ficha de notificação de atendimento antirrábico humano. Cuidado para não preencher a ficha de raiva humana. Se você preenche a ficha de raiva humana e notifica, você está dizendo que no seu município tem um caso de raiva ou um caso suspeito de raiva humana. E aí, obrigatoriamente, dispara uma sequência de procedimentos, a começar do nível federal para o estadual e, na sequência, para o municipal. Então, cuidado na hora de preencher a ficha de tratamento antirrábico, de atendimento antirrábico, ok? Fluxo de informação, nós temos um fluxo com relação à raiva humana dos 3 níveis, municipal, federal, estadual e federal. No nível municipal, necessariamente tem um preenchimento para a raiva humana, tem um preenchimento das estatísticas de envio mensal, a notificação de todos os casos atendidos no Sinan e registro no GAL de todas as amostras encaminhadas, coletadas de animais suspeitos de alguma zoonose. No nível estadual, essas informações chegam para a gente, são consolidadas nas estatísticas, visualizados o GAL e visualizado o Sinan para confirmar o atendimento do que o município está pontuando. Se tiver alguma falha, nós encaminharemos para o município relatório para conferência das informações do Sinan ou na falha no preenchimento da estatística. Se tiver tudo ok, informação vinda do município, nós vamos compilar em VA7, planilha da raiva, e encaminharemos para o nível federal. O Ministério da Saúde vai compilar os VA7 por cada estado, consolida a planilha estatística por cada estado, visualiza Sinan e GAL junto com a gente, e ele repassa essa informação para a Panaftosa, que é um gerenciamento internacional de atendimentos a zoonoses. Esse é o fluxo de informações do programa da raiva. Esse fluxo para acidentes por animais peçonhentos é muito similar. Então, no nível municipal também tem o envio do boletim mensal de movimentação de imunobiológicos, planilha de notificação de acidentes por animais peçonhentos, notificação de cada atendimento no Sinan. O Estado recebe, faz a avaliação dos boletins, faz a análise da planilha de cada paciente atendido e faz a visualização no Sinan de cada paciente atendido. Se tiver ok, a gente segue para o nível federal. Se não tiver ok, a gente reenvia para o município fazer as correções, tanto dos relatórios no Sinan quanto da planilha dos boletins. Quando está ok, o nível federal recebe, visualiza todas essas informações no Sinan e no CIES para garantir, para conferir o número de ampolas que o Estado liberou para os municípios e o número de ampolas que o Ministério da Saúde liberou para os estados.
Programa da raiva humana, nós temos 8 fichas que são preenchidas, que são a ficha individual de atendimento antirrábico humano, livro de registro, que na sequência nós temos aqui. Essa é a ficha individual de atendimento antirrábico humano. Essa ficha tem que ser grampeada junto com a ficha de atendimento antirrábico humano do SINAM. Essas 2 fichas têm que ser preenchidas simultaneamente. A informação que constar de uma tem que constar na outra, ok? Esses são os dados que precisam constar no livro de registro de atendimento antirrábico humano. Essa é o modelo de carteira de vacinação para a pessoa que vai submeter a um tratamento de vacina ou sorovacina antirrábica humana. Esse é um caderninho, um panfletinho de observação para garantir para garantir, especificar a data de retorno da pessoa agredida para a unidade de saúde, para relatar qual é a situação do animal agressor após os 10 dias de observação. Vocês recebem também, principalmente as unidades básicas de saúde com o programa implantado, vocês recebem esse calendário de reaprazamento quando você tem paciente faltoso, que ele vai retomar o seu tratamento, e as novas datas são aprazadas a partir desse cronograma que a gente envia para vocês todos os anos. Esse é um registro de ficha de vacina antirrábica humana que você aplica em pacientes que estão passando pelo seu município ou pela sua unidade, que foram atendidas em outras cidades, em outras UBSs, que precisam passar na tua unidade para receber uma dose de tratamento só, e você anota isso e joga na estatística essa informação de dose utilizada. Essa é a ficha de encaminhamento do paciente para a soroterapia da UBS para a unidade hospitalar, quando o paciente precisa fazer um tratamento de soro antirrábico humano. Essa é a ficha de estatística, é o modelo atual que nós precisamos que você nos encaminhe também todos os meses. A sequência de 3 próximos slides são o compilado de informações que vocês precisam nos encaminhar com relação aos dados das movimentações de imunobiológicos, de tratamento por acidente por animais peçonhentos. Então, a gente precisa que vocês encaminhem para a gente essa primeira folha que vai dizer quantas ampolas de soro vocês têm, quantas vocês receberam, quantas foram utilizadas, para quem vocês distribuíram, né? E principalmente quantas ampolas restaram do mês passado. A segunda ficha de movimentação de acidentes por animais peçonhentos é a lista de pacientes atendidos no mês que passou, detalhando o nome completo, idade, local onde foi agredido, qual tipo de animal agressor, animal peçonhento agressor, quantas ampolas foram utilizadas, qual é a evolução do paciente, se é cura, se é óbito, se é estabilização, enfim. Essas informações são encaminhadas para a gente nesse segundo modelo, nessa segunda planilha. E nessa terceira planilha, a gente precisa receber exatamente quantas ampolas tem na tua geladeira que sobrou do mês passado. E, principalmente, qual é o lote, a data de validade de cada ampola, para a gente conseguir fazer esse controle. Se a validade das tuas ampolas estão muito próximas, nós vamos recolher essas ampolas e vamos liberar ampolas novas com validade mais longas. Então, por isso, também, a gente precisa receber todos os meses essas informações. Indicadores do programa da raiva animal, nós temos necessariamente cobertura vacinal canina no mínimo de 80%, envio de amostras caninas para monitoramento de circulação viral com vínculo epidemiológico, né? Então, é o envio das amostras de cérebro de cães e gatos todos os meses, envio de 100% de morcegos encontrados mortos ou doentes para monitoramento da circulação do vírus da raiva nessa espécie de animal mamífero. Então, essas são algumas das metas que vocês precisam trabalhar junto com a gente para atingirmos preferencialmente 100% desses objetivos. Campanha de vacinação antirrábica animal. Campanha de vacinação antirrábica animal de cães e gatos em todas as áreas urbanas, rurais e indígenas, né? Para garantir que nós tenhamos a circulação viral nessas comunidades, principalmente as indígenas e as ribeirinhas por isolamento, por distanciamento, e nas próprias zonas urbanas, os bairros, as periferias, onde tem uma população de caninos um pouco maior em relação às outras áreas da cidade. Meta de vacinação antirrábica de cães e gatos, repetindo, vacinar no mínimo 80% da população canina estimada para cada município, e vacinar 100% dos cães
de cada município. Essas são as nossas metas. Aqui é um modelo da tabela que nós fazemos a compilação das informações que chegam das campanhas que vocês nos enviam. Então, chegou para a gente as informações parciais ou finais de cada campanha, de cada município, nós compilamos nessa tabela e aí encaminhamos para o Ministério da Saúde. O envio de amostra é imprescindível lembrar que cães e gatos encontrados mortos, atropelados, suspeitos, precisam ser coletadas amostras de cérebro e encaminhadas à LACEN. Morcegos encontrados mortos com suspeita de raiva, principalmente aqueles que estão com dificuldade de voar ou estão voando durante o dia, muito cuidado, podem ser animais suspeitos, sugestivos de raiva, então eles precisam ser capturados, eutanasiados, congelados e enviados para laboratório. Animais silvestres encontrados mortos. Coleta das amostras com técnicos capacitados e imunizados é imprescindível. Para trabalhar a captura de morcego, coleta de cérebro, o técnico tem que ser capacitado, treinado e tem que ter feito o esquema de pré-exposição com sorologia semestral. Tá? Caso não seja possível envio da amostra do cérebro, pode enviar o animal inteiro ou a cabeça para facilitar o congelamento e chegar no CCZ Manaus em condição adequada para ser retirado e encaminhado ao LACEN. Aqui é um modelo de como proceder. Retirou o cérebro, congela diretamente num potinho plástico, daqueles copos coletores, congela por 48 horas, embala direitinho, coloca num saco plástico, identifica, coloca em isopor contendo gelo seco, gelo em gel, embala adequadamente e encaminha. Se for de lancha, se a lancha passar 24 horas viajando, muito cuidado nessa conservação, colocar o máximo de gelo seco, de gelo em gel dentro desse isopor para garantir a temperatura correta, mesmo estando as amostras congeladas. Já falamos, né? Fazer a identificação correta de cada pote, separado cada pote em saco plástico, lacrado devidamente, acondicionado o isopor com bastante gelo em gel, principalmente quando não é transporte aéreo, sim fluvial ou de lancha, que é um pouco mais demorado. Temos que garantir a conservação adequada dessas amostras. E lembrem, a amostra tem que ir acompanhada sempre da ficha do GAL preenchida manualmente, mais o ofício da Ciência Municipal para o LACEN solicitando o diagnóstico, a análise laboratorial para o diagnóstico da raiva, se for possível. O envio das amostras de acordo com o período, se é um período de menor que 24 horas, manter refrigerado. Se for um período de traslado maior que 24 horas, precisa ser congelado. Tá? Importante, a qualidade do resultado laboratorial depende do estado de conservação da amostra enviada. Materiais autorizados interferem na técnica laboratorial, onde pode gerar a nossa falha na conservação da amostra, pode fazer o laboratório gerar um diagnóstico falso negativo. Então, muito cuidado, muita atenção na hora de conservar essa amostra, embalar e enviar para o laboratório. Pessoal, com relação às pendências dos municípios, esses são os municípios que estão com pendência de envio de estatística do programa Raiva Humana. Então, Barcelos, Barreirinha, Benjamin Constant, Nerunepé, Fonte Boa, Iranduba, Maraã, Santo Antônio do Içá, Parintins, Jutaí, São Gabriel. Esses são os meses correspondentes que cada um desses municípios precisa encaminhar para nós a estatística da raiva animal. Nós precisamos visualizar essas informações. São Gabriel da Cachoeira não nos encaminhou para a gente desde o mês de janeiro. Já está indo para o 6º mês em atraso, São Gabriel. Encaminha para a gente a estatística. Pendência com relação ao envio de boletim de movimentação mensal de mundo biológico. Pessoal, pelo amor de Deus, encaminhem para a gente amanhã, terça-feira, amanhã quarta-feira, encaminhem para a gente via e-mail Barcelos, Borba, Fonte Boa, Iranduba, Jutaí, Marã, Santo Antônio do Içá. Por favor, mandem para a gente os boletins de movimentação mensal de imunobiológico, que vocês estão em débito com os meses correspondentes em tela. Nós precisamos visualizar quantas ampolas tem na geladeira de vocês todos os meses. Iranduba, encaminha para a gente, é aqui pertinho. Nós precisamos saber qual é a quantitativa de soros antiveneno, soro antirrábico na geladeira de vocês todos os meses. Enviem, por favor, enviem para a gente amanhã sem falta.
Vamos eliminar esse débito com a gente, tá bom? Senão a cobrança vai ser para o secretário de saúde, via ofício, tá bom? Pendências dos municípios com relação a R das vacinas encaminhadas, municípios que não encaminharam ainda projeto de campanha, ou então que ainda não atualizaram o nome do responsável de cada um dos programas. Então, aí tem Altazes de Barcelos, Benjamin, Peruri, Boca do Acre, Borba, Canutama, Careiro, Coari, Erunepé, Envira, Guajará, Ixuna, Iranduba, Itacoatiara, Juruá, Jutaí, Lábrea, Manacapuru. Encaminhe para a gente esse material, tá bom? Essas informações de AR, o projeto das campanhas, a atualização do nome dos responsáveis de cada programa. Pessoal, essas são as notas técnicas, as notas ofício circular, nota de informação, que norteiam todas as ações da gerência de zoonoses, que norteiam as ações de vocês nos municípios também. Nós temos atualmente 10 informes oficiais do Ministério da Saúde que dão o norte para as nossas ações nos estados e nos municípios. Leitura de apoio, nós temos aqui 17 links. Se alguém tiver interessado nessa apresentação, a gente caminha para vocês e vai junto essa sugestão de 17 links para informações complementares da vigilância de zoonose de modo geral. Nós trabalhamos basicamente todas as nossas orientações e informações são guiadas pelo Guia de Vigilância em Saúde, volume único de 2019 do Ministério da Saúde. Nós também nortemos algumas ações e orientações a partir do Manual Veterinário de Colheita e Envio de Amostras. Então, essas são as duas literaturas que nós propomos para vocês, mas especialmente que todos têm acesso ao Guia de Vigilância em Saúde. O detalhamento nesse guia é muito maior de cada uma das zoonoses trabalhadas aqui com os senhores hoje. Pessoal, eu dei uma corridinha, porque era muita coisa para falar em 1h30. Algumas informações foram fracionadas por conta do tempo também. A gente percebe que é muita informação para 1h30. Tá? De qualquer forma, eu agradeço muitíssimo a participação de vocês. Se vocês tiverem interesse de receber esse material, essa apresentação, entre em contato com a gente via e-mail ou via telefone. A gente encaminha esse material para vocês com uma boa vontade. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser se manifestar na interação agora, fica à vontade, tá? Embora seja 10h28 no nosso prazo até 10h30, temos 2 minutos para discutir alguma informação com vocês. Bom, pessoal, de qualquer forma, então, eu já estou em cima da hora. Nós precisamos obedecer o nosso prazo aqui, que é disponibilizado para a gente de 1h30. Já são 10h28. Agradeço muitíssimo a participação de vocês, a presença de vocês. Eu espero, sinceramente, poder encontrar uma situação, uma nova oportunidade. E agradecer mais uma vez o Núcleo de Telesaúde da UEA, que se dispõe gentilmente e generosamente esse espaço para que nós consigamos fazer esse trabalho de educação em saúde à distância. Nós sabemos que falta um pouquinho a mais da nossa parte do Estado. Agora, essa situação excepcional de pandemia quebrou a perna de todos nós. Nós precisamos nos reestruturar para garantir uma assistência em saúde melhor para as nossas populações. Tá? Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Se vocês tiverem interesse em qualquer material, entre em contato com a gente via e-mail ou por telefone. Nós passamos esse material com a maior satisfação para vocês. O nosso contato, acho que por um tempo vai ser somente via web palestra. Presencialmente, eu acho pouco provável. Mas, enfim, vamos nos reestruturando. 10h30. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Agradeço muito a participação de vocês. A gente se encontra numa próxima situação. Muito obrigado, um bom dia a todos, um ótimo trabalho.